Vamos falar sobre o jogador Gustavo Scarpa, né? Tem vários clubes do futebol brasileiro interessado no jogador, né? Temos aí Atlético Mineiro, Internacional, temos o Vasco, Palmeiras e o Flamengo também está monitorando a situação do Gustavo Scarpa. O Internacional parece que é o clube que está mais próximo de contratar o jogador, mas esbarra, né, no valor aí do salário do jogador e a multa também para poder tirar o jogador também, né, da Europa, né? É um valor um pouco alto. O Gustavo Scarpa não tem jogado, né? Desde quando foi para a Europa, jogou muito pouco, não conseguiu se firmar, né? Vive mudando de clube. E o destino do jogador parece ser o futebol brasileiro. O Palmeiras já está monitorando também. O Palmeiras, que foi o time que o Gustavo Scarpa jogou antes de ir para a Europa, né? Mas temos outras equipes também de olho. Temos até o Vasco também, que agora está com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos também deve estar monitorando essa situação. Eu acho que o que dificulta um pouquinho a contratação do jogador é a multa e também o salário dele também, né? Tem um alto salário, né? Para poder voltar a jogar no futebol brasileiro, acho que tem que diminuir um pouco esse salário dele. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Gustavo Scarpa e o possível destino do jogador em 2024. Gustavo Scarpa está na mira de clubes brasileiros, do Internacional, por exemplo. Galo também de olho. E o presidente, reeleito, né, o Alessandro Barcelos, falou sobre o Scarpa. Vamos acompanhar, presidente do Internacional. O Scarpa, assim como o Alan Patrick no Internacional, assim como o Maurício, que são jogadores importantes nas suas equipes, né? E que interessam a várias equipes, né? Então, não tem como a gente afirmar isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador e isso não preciso eu dizer, foi escolhido aí o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022 e, portanto, com vários interesses de vários clubes. E isto valoriza o atleta e, consequentemente, torna qualquer negociação desse tipo, desse nível, que é o nível de contratações que o Internacional tem trabalhado e que são viáveis, contratações bastante difíceis. Aí o presidente do Internacional chegou às semifinais, chegou perto até de ir a uma final da Libertadores, eliminado pelo Fluminense, de olho no Gustavo Scarpa, querendo reforçar a sua equipe. Números do Scarpa no futebol europeu. Pelo Nottingham Forest, que o comprou, 10 jogos só, 6 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, muito mal. Muito mal o Gustavo Scarpa, né? Foram poucos jogos, mas pouco fez, quase nada. Emprestado ao Olympiacos, da Grécia, 11 jogos, 3 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Tá muito mal o Scarpa, mas todo mundo sabe do potencial dele e do que ele pode fazer aqui no futebol brasileiro. Desculpa. Diga lá. O Scarpa é um dos exemplos do que eu dizia aqui agora há pouco, da diferença de nível entre o futebol que se pratica aqui no Brasil, na América do Sul, e o que se pratica lá na Europa. O Scarpa saiu daqui como craque do Campeonato Brasileiro de 2022. Não conseguiu jogar no Nottingham Forest, que é um time que luta contra rebaixamento da Premier League, e não está conseguindo jogar no Olympiacos, onde estava também o Marcelo, também reserva, e que vem para cá e é destaque. Então, só para a gente pontuar a diferença de nível quando a gente fala do futebol europeu, Premier League, aí no caso até, né, do campeonato grego, para o futebol que se pratica aqui no Brasil. Posso pontuar? Só para deixar claro e exemplificar o que eu dizia agora há pouco, quando a gente comentava a participação do Fluminense no Mundial de Clubes. Desculpa, Abel. Não. Eu peço desculpa porque eu concordo plenamente com você. Mas tem alguns exemplos Mas, por exemplo, Danilo saiu daqui, do Palmeiras, foi jogar no Nottingham Forest e joga. Exemplos. Murilo, do Corinthians. Com o Eugênio, em relação ao nível que se joga na América do Sul, no Brasil, no caso, em relação ao nível alto da Europa, ou nem tão alto assim como no caso do Olympiacos, que é um clube muito tradicional, mas o campeonato grego não é igual ao campeonato inglês. Agora, há exemplos contrários também. O Willian, que é um nome da Premier League já há algum tempo, no Brasil, foi um Willian discretíssimo. A gente pode pontuar, pegou um Corinthians num momento difícil, ele sofreu ameaça fora de campo, isso daí tem que ser, obviamente, motivo de repulsa. Agora, o Willian da Premier League não foi o Willian do Brasil. E quando o Willian chegou ao Brasil, o que a gente imaginava? Aqui ele vai deitar e rolar. Não deitou e rolou. O Douglas Costa teve problemas físicos também aqui, mas não foi nem de longe o Douglas Costa da Europa. Então, acho que assim, de maneira geral, Eugênio, eu concordo com você, mas aqui há exemplos contrários também. De quem vai muito bem na Europa, chega para jogadores que saem daqui no Brasil que conseguem se adaptar, jogadores mais novos especialmente, como os casos citados aí. Mas ainda não são os destaques. O Scarpa, o grande exemplo, é que ele foi o craque do campeonato aqui. Ele foi o principal jogador aqui do ano. Se esperava que ele pudesse
encontrar espaço lá. E foi o principal jogador bem tecnicamente e fisicamente no Palmeiras. E taticamente, que é o que mais me chama a atenção, porque muitos jogadores brasileiros que não se dão bem fora, tem muito essa questão da individualidade, né? Não joga para o time, mas o Scarpa é um jogador polivalente. Aquele jogava de lateral, de meia. Corria bastante, Então, aparecia em diferentes partes do campo, bate bem na bola, tem uma boa bola parada. Tem uma cabeça, é curioso não conseguir jogar, né? Tem uma cabeça para outros interesses, que é uma coisa também que atrapalha brasileiro na Europa, ficar com saudade do arroz e feijão. Ele não é esse tipo de jogador. Então, até porque, me parece, nessa negociação, o presidente Barcelos falou da dificuldade, essa é uma rara negociação em que talvez a maior dificuldade esteja na vontade do próprio jogador. Porque pelas informações que a gente tem, ele quer insistir com a Europa. Ele está inconformado com isso. Ele não é um jogador, não é, bateu a saudade, vou voltar. Parece que não passa por isso. Ele está frustrado com o que não apresentou lá até agora. É um jogador que tinha toda a condição para isso. Então, realmente, o nível lá é muito mais alto, mas ele é um jogador que poderia ter apresentado mais lá. Deveria. Eu acho que ele mesmo sente isso e o grande entrave deve ser esse. Ele quer tentar. E o Nottingham talvez não, já inclusive o emprestou, porque não prioriza essa retomada, essa tentativa, né? Mas ele, pessoalmente, me parece inconformado com o que aconteceu até agora. É um desempenho medíocre, né? Aliás, medíocre no Olympiacos, que é onde ele atinge a média. No Nottingham Forest nem isso, é decepcionante. É decepcionante, né, pro Scarpa e para quem torce para que os jogadores brasileiros se deem bem jogando fora do Brasil, né? Porque ele mal conseguiu jogar, são poucos jogos, tanto pelo Nottingham Forest quanto pelo Olympiacos, né? A amostragem é pequena, mas pequena também porque ele não mostrava futebol para se firmar. Teve as duas coisas. Você consegue ver alguma explicação para isso? Falta de adaptação? Difícil, né? Eu acho que o Scarpa tem um estilo muito próprio de futebol, que talvez não tenha encontrado. E assim, nos primeiros jogos dele no Nottingham Forest, ele deixou boa impressão. Ele chega chegando. Esse cara é bom de bola. E aí ele foi, acho que a exigência física, a exigência do dia a dia, da pegada do futebol de lá, ele não conseguiu acompanhar. E a concorrência no clube e tal. É muito difícil agora. Me surpreende que ele também não consiga jogar quando ele vai para o Olympiacos. Que é do mesmo dono, né? Sim. O mesmo dono do Nottingham Forest é um grego que é dono também do Olympiacos. Então o cara pega como Textor, né? Tira um time e bota no outro aqui, tudo meu. E nem ali ele consegue. O Olympiacos tem alguns bons jogadores, tem. Jogadores também que vieram da Premier League, como o Podence, que jogava no Wolverhampton. Mas ele não consegue quebrar ali a barreira. Eu imagino que deve ser mais físico, né? Talvez físico, talvez... Saber jogar, ele sabe. Recomposição defensiva, é difícil. O Scarpa também tem uma outra questão aí, que a gente sabe que é extracampo, que é a questão do dinheiro dele e tal, que ele está na justiça, até contra o William Bigode e tal. Mas, assim, ele não pode deixar isso... Mas isso já estava aqui, com a carreira dele. Ele estava voando no Palmeiras e já estava com esse problema na cabeça. Não é? Então, é difícil a gente saber, de repente, relacionamento, não sei. Mas a gente sabe que ele joga bola, que ele tem condições de jogar muito mais. Olha, ele fecha 10 no Olympiacos, mas é um 10 de reserva. E quando o presidente Barcelos, reeleito pelo Internacional, aliás, Abel, é bom sempre a gente pontuar, a gente já falou ao longo da programação, da democracia do Inter para as eleições presidenciais, né? Quase 30 mil sócios votaram na última eleição. A gente vê aí clube elegendo presidente com 200 conselheiros, 1.000 sócios, clube que tem milhões de torcedores, 4.000. O Inter teve quase 30 mil votando na reeleição do Barcelos contra o Roberto Melo no último final de semana. Quando o presidente Barcelos cita ou fala ou se interessa pelo Scarpa, é o Scarpa do Palmeiras que ele está falando. Ele cita ali, olha, a gente está falando do craque do Brasileirão 2022. Porque esse Scarpa da Europa é um Scarpa que realmente tem pouquíssima coisa para contar de positivo. Né? Então... É legal você falar isso porque você nos trouxe de volta à realidade, né? Por exemplo, o Ganso que a gente está vendo no Fluminense não é o Ganso que foi jogar na França, nem lembro o nome do time que ele jogou, era um time pequeno, ou no Sevilha não conseguiu jogar. O Gabigol, como é o nome do time? Ajaccio. O Gabigol, histórico de gols maravilhosos, de grandes campanhas, de artilharia do Flamengo, não é o Gabigol da Inter de Milão nem o do Benfica. Obviamente que o Scarpa
vindo para cá, é aquele Scarpa que a gente conhece, que jogou muita bola aqui. Seria melhor para ele, na visão de vocês, Inter no momento ou Galo? São dois times que estão bem acertados, né? São. Pelas características. Eu acho que ele tem duas boas opções. Também acho. Eu acho que é indiferente. Sinceramente, do ponto de vista de como esses times estão acertados, nenhum desses times está querendo Scarpa como salvador da pátria. Todos eles. Tem gente para dividir responsabilidade. No Atlético tem Hulk, tem Paulinho. No Inter tem Alampa, tem Ener Valencia. Ele está numa situação confortável. E eu vejo o Atlético um pouco mais... Tem sido um clube mais regular em grandes disputas nos últimos anos. A gente viu o Atlético chegando com mais frequência, né, aos grandes momentos do futebol brasileiro e internacional do que o Inter. O Inter esse ano chegou a uma semifinal de Libertadores, foi bem, né, mas teve muita dificuldade no brasileiro, né, ralou bastante, né? A gente até falava, que né? Quer o Scarpa para melhorar isso aí. Para ser mais, a questão do Inter é regularidade durante os jogos. É um time que durante as partidas tem momentos muito bons e de repente cai muito de produção. Eu vejo o Atlético mais consistente. E ele jogando com o Hulk e Paulinho também seria sensacional. Verdade. Você falou do Inter, né, da oscilação durante os jogos do Internacional. O Inter tem meia hora por jogo, que ele é uma maravilha. Só que o jogo tem 90 minutos. Às vezes é a primeira, às vezes é a segunda. Ah, mas quem tem meia hora já tem alguma coisa. E quando você não tem nada? Um Eu não tô falando dele, meu jogo. gente. Eu não tô querendo nivelar por baixo. Ele não está nivelando por baixo, Ele tem está que nivelando jogar por cima. Ele tem que jogar Isso aí. bem por mais Você não tem tempo. nada, meu próprio. Você tem 2 minutos. 90 você acha minutos que é tá impossível bom. jogar no futebol maravilhoso 90 Será minutos. que Mas se você jogar 60, já ajuda bastante. Já ajuda. Aumentar essa porcentagem aí de bom futebol durante os jogos, será que vai ser um trabalho para Tchatcho Kudê? Tchatcho Kudê fica Mas no tem que Internacional? ser, tem que ser um Ele, trabalho. seu cachecol, Se ele continuar, né? Ele tem que entregar agora. Se ele continuar. vai continuar. Olha vai aqui, continuar, ó, trabalho velho. para Acredito vai que continuar. continue. Vamos ouvir o presidente Alessandro Barcelos falando sobre o Kudê. Galera, isso aí, né? O Gustavo Scarpa, né? Tá querendo ainda continuar na Europa, mas tá quase que inviável, né? O jogador não joga, não tá tendo sequência. Qual será que deve estar sendo o problema do Gustavo Scarpa na Europa? Será que é problema físico? Ou será que é problema tático? Porque todo mundo sabe que a Europa é diferente do Brasil. Se o cara não cumprir a função tática que é dada a ele, ele não joga. Se o cara não treinar pesado, não joga. Lá tem que treinar. Lá a sua parte física tem que estar aprimorada. Não adianta você pensar que tá jogando no Brasil, que dá aqueles miguezinhos e tal, porque na Europa não dá. Vários jogadores já tiveram esse problema na Europa. Na Europa, se você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você não tiver bem fisicamente, não tiver bem jogando também, cara, não adianta, você não vai jogar. E esse parece ser o caso do Scarpa, né? Já trocou de clube, mesmo assim, não tá tendo sequência. Assim, na minha opinião, seria uma boa ele voltar pro Brasil. Primeiro, o Brasil tem clubes que pode pagar salário alto. Claro que não vai pagar salário astronômico para o Scarpa, isso daí pode ter certeza. Mas ele pode ter um salário aí de alto padrão, sim, em qualquer um desses clubes aí, até o próprio Vasco. O Vasco agora está buscando jogadores no mercado e pode sim pagar um bom salário para o Scarpa. Na minha opinião, cairia muito bem no time do Vasco, Gustavo Scarpa. O Atlético também já entrou em contato para poder contratar o jogador, mas parece que o clube inglês não está interessado em negociar o Gustavo Scarpa nesse momento. Parece que quer segurar o jogador mais tempo, quer valorizar, quer ver que o jogador consegue, quem sabe, apresentar um bom futebol, o futebol que fez o time do Nottingham Forest comprar o jogador, né? Porque o clube vê o jogador aqui no Brasil arrebentando, aí compra, chega lá, o jogador não joga. Então os caras ficam preocupados, quer recuperar o dinheiro, então não vai adianta que não vai liberar de graça. Não adianta os clubes pensar, vai vir de graça o Brasil. Não vai não, os caras querem recuperar dinheiro também, os caras não são bobos, né? Se comprou por valor X, eles querem vender por Y, não adianta. Isso daí faz parte do futebol, galera, e deixa nos comentários a opinião de vocês, aonde o Gustavo Scarpa deve jogar no futebol brasileiro. Será que é no Internacional, Atlético, tem o próprio Palmeiras, tem o Flamengo também monitorando, o Vasco também tá de olho na situação. Aonde será que o Gustavo Scarpa vai jogar em 2024? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.